Meus irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos neste trimestre estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Israel para o tempo do fim, para os últimos dias. E a abordagem é uma exegese no livro do profeta Ezequiel. Já deveríamos estar na lição de número 7, mas como não fizemos a escola bíblica no primeiro domingo de outubro, nem no último, devido às eleições do seu primeiro e segundo turno, então estamos na lição de número 5, e a mim cabe a missão de falar um pouco sobre os falsos profetas e contextualizar com o tempo que nós vivemos, como isto se aplica no ambiente da igreja, no tempo moderno, no tempo odierno. É muito importante compreender essa questão para que nós não sejamos vitimados pelo engodo daqueles que, no intuito de explorar a nossa boa fé e a nossa consciência cristã, se utilizam do nome de Deus para nos levar a fazer aquilo que muitas vezes é a vontade do homem, do referido profeta ou falso profeta. Então é muito importante esta consciência. Já foi feita a leitura bíblica em classe e ela vai dar base para a maior parte dos tópicos que o comentarista constrói no desenvolvimento da lição. Eu gostaria de chamá-lo a introdução e eu vou usar um método que eu sempre uso: leio o tópico e depois a gente faz algumas aplicações e algumas explanações. Se houver a necessidade de uma abordagem de dúvida, eu vou pedir um diácono para nos conseguir caneta e papel, porque se o irmão precisar falar comigo e eu parar para ouvi-lo, quem está na transmissão em casa não consegue escutar. Então, feita a pergunta, eu leio e respondo, e com isso a gente consegue alcançar também quem está acompanhando a escola bíblica online, tá? Em nome do Senhor Jesus. A introdução diz assim: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra estes inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que se havia apostatado. Vamos começar entendendo que Jeremias e Ezequiel profetizam mais ou menos no mesmo período. A diferença é que Jeremias continua profetizando em Jerusalém e Ezequiel floresce o seu ministério no ambiente de Babilônia, do cativeiro babilônico. Ambos enfrentaram a oposição de profetas que falavam em nome de Deus, mas que não estavam debaixo da autoridade de Deus. Apesar de a lei mosaica punir com a morte, era pena capital, a profecia em nome de Deus, falsa, esses profetas tinham a proteção dos reis, dos governadores nas províncias, tinham a proteção inclusive dos sacerdotes, que gostavam das suas mensagens, porque as suas mensagens agradavam os ouvidos dessa cúpula regente de Judá, nos dias desses referidos profetas, Jeremias e Ezequiel. Para a gente compreender no tópico de número 1, por favor, sobre os profetas, o comentarista começa dizendo que a função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Deus. Veja só,
A função do profeta era apresentar Deus ao povo, a função do sacerdote era apresentar o povo a Deus. O profeta trazia mensagens de Deus para o povo, o sacerdote levava a Deus as confissões ou a confissão do povo em forma de sacrifícios, em forma de holocaustos e em forma de adoração. O ensinar da lei era uma missão tanto do profeta quanto do sacerdote. A diferença é que o sacerdote ensina a lei de maneira formal. Havia a escola, as sinagogas que surgem depois do cativeiro de Babilônia, onde os sacerdotes de modo formal educam o povo de Israel. Já o profeta era mais um intérprete da lei, na sua própria exposição bíblica, no próprio esclarecimento ao povo, e quando eles pregavam para o povo, fazia-se explanação, exposição, esclarecimento do código da lei para aplicação. Então, enquanto o sacerdote cuidava da educação formal, eram professores, eram mestres, tá? Palavra grega, pedagogos, eles eram orientadores da educação formal no ambiente de Judá e de Israel. Os profetas eram expositores mais informais, eles não eram necessariamente responsáveis pela educação formal do povo, mas tinham a obrigação de, na exposição, fazê-lo mantendo a fidelidade daquilo que a lei mosaica ensinava e orientava. Ficou claro? Amém? Agora, o termo profeta. Havia 3 palavras para profeta, pelo menos 3 palavras, ou as mais conhecidas para o termo profeta, no Antigo Testamento. A primeira palavra é Navi. Escreve-se Nabi, mas a pronúncia é Navi, que era, ou tem o sinônimo de porta-voz. Aquele que fala em nome de outrem, que fala pela autoridade de outro. Por exemplo, quando o Senhor Jesus diz, em meu nome preguem, trazendo para o Novo Testamento. Quando em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz, ide por todo mundo, pregai. A palavra pregai ali é kerigma, palavra grega, que indica falar em nome da autoridade de outro. Navi, que é uma expressão hebraica e fala de profeta, é o porta-voz, aquele que fala ou falava em nome da autoridade de Deus. Mas havia um terceiro termo que também aparece aí no subtópico de número 2, que é roed, vidente. Deixa eu encontrar aqui especificamente na lição onde ele está. Está aqui no primeiro tópico. Vamos lá. A palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja etimologia ainda é discutida. Daqui a pouco eu dou uma explicaçãozinha sobre isso. Mas as 3 principais palavras hebraicas são Navi, Roed e Rosé. Vamos diferenciar? Navi era o profeta que chegava para o povo de Israel assim: assim diz o Senhor. E aí soltava a mensagem profética. Roed é uma expressão que fala de vidente, aquele que tinha visões. Mas nesse caso aqui, visão com os olhos. E é possível ter visão sem ser com os olhos, pastor? Lhe explico já, tá? Ou de olho fechado ou de olho aberto, ele via o que Deus estava anunciando para Israel. Nós vamos encontrar isso muito enfática e repetidamente em Ezequiel e em Daniel, assim como em Zacarias. As profecias de Daniel, de Ezequiel e de Zacarias, boa parte delas são resultados da visão, daquilo que eles viram. Eles eram chamados de videntes, roed. Já Zoed ou Rosé também é aquele que viu, mas não com os olhos.
viu de forma introspecta. Foi mostrado para o vidente no seu interior, como se uma visão mental, como se um descortinar dentro de si daquilo que Deus estava anunciando. Também era um vidente, mas um vidente com uma revelação diferente daquele que era o roet, que via com os olhos, enquanto o roset via interiormente, introspectivamente, e entendia que aquilo era uma revelação divina. Então são três termos. Primeiro, o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 29, que é citado pelo comentarista aí na lição, está escrito acerca de três profetas dos dias de Davi, que diz assim: ora, os atos do rei Davi, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Samuel é chamado de roet, ele tinha visões. Já Natã é chamado de Navi, aquele que profetiza em nome de Davi, assim diz o Senhor. Já Gade é chamado de Roset, ele também tem visões, ele é vidente, mas as visões que ele tem são visões interiores, que então eram publicadas como sendo manifestação daquilo que Deus pretendia fazer com o seu povo. Deu para entender? Sim ou não? Então, vamos lá. Tópico de número 1, subtópico número 2. Há outros termos no Antigo Testamento que designam profetas. Mensageiro, ele é um mensageiro de Deus. Embaixador, porque ele cuida de uma missão específica de Deus. Servo de Deus e do Senhor. E homem de Deus. No primeiro tópico, o comentarista diz que o termo Navi ainda não tem definição designada, específica, devido à sua amplitude no uso do termo dentro daquele contexto. O termo mais próximo que nós encontramos realmente é o de porta-voz, aquele que fala em nome de outro. No segundo subtópico, quando o comentarista apresenta para nós outros termos aplicados aos profetas, são formas ou títulos por meio dos quais eles são identificados no Antigo Testamento. Ele é um mensageiro de Deus, ele é um embaixador de Deus. O que significa que o profeta não poderia falar se Deus não tivesse lhe ordenado. Já que ele é um mensageiro, tá? Subtópico número 3, os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel e a pena era a morte. Deuteronômio capítulo 13 e Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Dá uma olhada para mim, por favor. Já pensou se fosse condenar à morte os que profetizam em nome de Deus em nosso tempo, sem que Deus tenha dito? Deuteronômio 13, de 1 a 5. Quer que leia? Vamos lá. Se levantar no meio de vós profeta ou vidente, sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser: vamos após outros deuses, deuses que nunca conhecestes, e sirvamo-los, não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos apegareis. E aquele profeta ou aquele vidente morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão,
para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal do meio de vós. Capítulo 18, versículo 20 a 22 de Deuteronômio, aqui é lei mosaica, diz: mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecemos qual seja a palavra que o Senhor falou ou não? Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com presunção a falou o profeta, não a temerás. Vamos lá. Como eu defino se a mensagem profética é de Deus ou não? Aqui nós encontramos pelo menos dois parâmetros. Parâmetro de número 1, o cumprimento. Se a profecia teve cumprimento, o Senhor o disse, o Senhor falou. Parâmetro de número 2, o aspecto doutrinário. Se o profeta fala em nome do Senhor, ainda que ele fale a verdade, mas ele guia aqueles que lhe ouvem à idolatria, à apostasia e ao desvio espiritual, o Senhor diz: ele é um falso profeta. Agora observe no capítulo de número 13, deixa eu ver se foi o 13 ou 18, versículo de número 1. Aqui, versículo 1 e 2. Se levantar no meio de vós um profeta ou vidente e vos anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele vos disser: vamos após outros deuses, deuses que nunca conhecesse, e sirvamos-los, não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele vidente, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando. Presta atenção. Se ele trouxe uma profecia, uma visão, mas depois convida aqueles que lhe ouvem a se desviar, a lei mosaica está dizendo: o Senhor pode estar provando a vossa fidelidade. Vou dar um exemplo. Primeiro livro dos Reis, deixa eu ver se primeiro ou segundo, chega um profeta em Judá. O Senhor manda ele ir a Judá, isso mesmo, profetizar. Ele sai de Judá a Betel para profetizar contra o altar do rei Jeroboão. Presta atenção. Quando o Senhor manda esse profeta aí profetizar contra o altar de Jeroboão, o Senhor diz para ele assim: quando terminar de profetizar, quando você cumprir tua missão, volta para o teu lugar. Não volta pelo mesmo caminho. Não bebas água, nem comas pão em Betel. Cumpre tua missão e vem embora. Nem a comida nem a água para você presta. E ele vai, diz a Bíblia aqui em 1 Reis 13, e ele profetiza contra Judá. E a Bíblia diz que contra o altar de Betel. E enquanto ele está profetizando, a Bíblia diz que para confirmar a sua palavra profética, o altar rachou. O rei Jeroboão viu aquilo e mandou prender o profeta. A Bíblia diz no texto que eu mencionei que quando o rei mandou prender o profeta, a sua mão ficou estendida e não voltou ao normal. O rei foi tomado de temor e pediu ao profeta que orasse por ele para que a sua mão voltasse ao normal, e o profeta orou e a mão do rei voltou ao normal. Quando ele estava arrumando o jumento para retornar, chegou um profeta. Antes disso, o rei chegou para ele e disse: vamos para o palácio, porque lá eu vou te honrar, vou te dar conforto e vou te encher de presentes. Ele tinha tanta consciência da ordem de Deus que ele diz ao rei: não irei, porque do Senhor recebi ordem que neste lugar não devo tomar água, nem comer pão, nem receber presentes. O rei Jeroboão rejeita, vai embora,
E enquanto ele está arrumando o jumento, chega alguém e diz assim: passa na minha casa, porque eu fiquei sabendo do que o Senhor fez através da tua vida, e come conosco e com a minha família. O profeta disse: o Senhor me disse que neste lugar eu não devo comer pão, nem beber água, nem receber conforto. O homem diz assim: eu também sou profeta, e o Senhor apareceu a mim e me disse para você ir na minha casa e comer comigo. Como outro profeta, que é chamado no texto de o profeta velho, ele respeita e obedece à voz do profeta velho. Quando ele está jantando com o profeta velho, o profeta olha para ele e diz assim: assim diz o Senhor, porquanto desobedecestes a minha voz, e comestes pão neste lugar, e tomaste água, e parastes para regalar-te, para ter conforto, tu não retornarás para a tua terra. E ele se levanta, monta no jumento e vai embora. No meio do caminho encontra um leão, e o leão o matou. E a Bíblia diz assim: o matou, porém não o devorou. O que indica que o leão não matou porque estava com fome. Foi apenas um juízo divino. Por quê? Porque o Senhor disse: não fica lá, não come lá, não bebe lá, não volta pelo mesmo caminho. E ele desobedeceu. Mas por que ele desobedeceu? Porque um outro profeta chegou para ele e disse: o Senhor me disse que você pode fazer. Aqui já está previsto na lei: Deus nunca te pune por aquilo que Ele não te alertou. Ele conhecia isso aqui. O texto diz claramente: se um profeta ou sonhador se levantar, profetizar com sinais e com prodígios, e depois de profetizar, ele te levar para seguir outros deuses, não vá, porque Deus está te provando. Por isso que eu digo sempre: Deus falou algo contigo? Falou, pastor. Não aceite segunda ordem através de outra pessoa. Aquilo que Deus te deu primeira ordem falando contigo, a segunda ordem Ele dará falando contigo. Ele não vai mandar recado. Se o Senhor falou comigo, não vem profetizar para mim diferente. Eu tenho que seguir aquilo que Ele me disse, no meu interior. Por isso, alguém chegou para mim um dia e falou assim: o senhor não crê em profecia, o senhor é incrédulo, não ouve os profetas. Eu não podia responder no tom dela, porque se eu fosse responder no tom dela, eu teria que responder biblicamente para dizer para ela que ela não é profeta. Mas o segundo aspecto a analisar é que Deus não vai falar através de você para mim o contrário do que Ele me disse. Por isso que discernimento, eu digo sempre que discernimento é o dom mais fundamental dentre todos os dons espirituais. Embora Paulo diga que a profecia é o mais excelente. E eu não vou contradizer Paulo, que meu juízo é curto, mas funciona. Então, já que Paulo está dizendo que o dom da profecia é o mais excelente, eu estou dizendo que o de discernimento é o mais fundamental. Porque a excelência aponta para a coroação, o brilho, a abóboda do edifício, a cereja do bolo. O fundamento aponta para o alicerce. Se nós não tivermos discernimento, pessoas profetizarão para nós em nome de Deus, e nós aceitaremos o engano. Em Israel, a pena era a morte do falso profeta. Olha para mim. No contexto da igreja, lamentavelmente, muitas vezes a pena é a morte de quem ouviu o falso profeta. Porque quantas pessoas têm sido destruídas por se guiarem por profecias enganosas, distorcidas. Casamentos acabam, empresas fecham, igrejas são destruídas. Eu já vi casos de igreja que fechou, acabou, por causa de profecias. Eu já atendi um empresário que
que chegou na empresa uma sexta-feira e demitiu todos os funcionários, de porta a porta, caixa, segurança, conferente, atendente, todo mundo passou a caneta. Por quê? Porque o profeta chegou lá e disse que Deus queria fazer uma limpeza na empresa, que ele demitisse todo mundo que Deus estava mandando. Aí ele demitiu na sexta. Na segunda-feira, quando acordou de manhã, foi assim: quem vai abrir a loja? Quem vai vender mercadoria? Resultado, entrou em crise na estrutura do seu negócio. Então é preciso tomar muito cuidado. Eu já vi marido largar mulher por causa de profecia, mulher largar marido por causa de profecia. Gente acabar noivado na semana do casamento por causa de profecia. Casar errado por causa de profecia. Então, no Antigo Testamento, o falso profeta é punido com a morte. Na nossa dispensação, lamentavelmente, quem muitas vezes é punido com a morte é quem se deixa guiar pela falsa profecia. Então, dá uma olhadinha na pessoa do seu lado, fala com ele assim: vigia. Você que está em casa aí com a gente, vigia, tá? Vamos lá, segundo tópico da lição: sobre os falsos profetas em Ezequiel. O comentarista começa dizendo que tudo na vida tem os dois lados, o positivo e o negativo, assim como há bem e há mal, assim como há galardão, há juízo, castigo, assim como há amigos, há inimigos, como há bênção, há maldição, assim como há o verdadeiro, há o mentiroso, como a vida, a morte, como a justiça, a injustiça. Assim também no ambiente do profetismo bíblico, nós temos o verdadeiro e o falso profeta. A expressão, subtópico 2, profetas de Israel, só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel. Não existe nas escrituras hebraicas a expressão falso profeta. O que existe é o termo profeta. Se ele é verdadeiro ou falso, a interpretação se dava a partir do contexto no qual ele estava inserido. Na Septuaginta, que é a chamada versão dos 70, é que aparece o termo pseudoproféticos, que é um conceito de falsos profetas. Mas ninguém que é falso profeta aparece com a plaquinha na testa, e nem o verdadeiro vem reivindicando dignidade de confiança. Por isso que o contexto é que deve ser analisado, e como eu disse, entre outros aspectos, esses dois que são fundamentais: se a profecia teve o seu devido cumprimento, conforme Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, e se o profeta não se utiliza da sua autoridade espiritual para desviar o povo. Porque muitas vezes quando ele ganha conceito, quando ele ganha respeito, quando o povo passa a reconhecê-lo como homem ou mulher de Deus, aí ele se utiliza desta autoridade, deste crédito, para desviar o povo da fundamental doutrina da sã ou das sagradas escrituras. Isso o caracteriza como falso. São os profetizadores ou os bizarros profetas, a quem lá embaixo o comentarista resgata o versículo 4 do capítulo 13 de Ezequiel, Ezequiel 13, 4. Ezequiel diz assim: os teus profetas, ó Israel, são como chacais. O termo específico aqui é hiena. São hienas. Vivem nas ruínas, atacam a espreita e devoram as suas vítimas. Quer ver um exemplo? Se você assiste vídeos de animais, você nunca vai ver uma hiena atacando um leão robusto,
As hienas só atacam leões feridos, ou que já estão tão envelhecidos, porque o leão, quando ele envelhece e ele percebe que o seu rugido já não alcança o eco, porque o território de domínio de um leão é até onde o seu rugido alcança. À medida que ele envelhece, o seu rugido vai diminuindo e outros vão testando, e aquele cujo rugido for mais alto assume o comando do território. Então o velho leão reconhece que o seu tempo passou e ele se retira solitário, se afasta para morrer sozinho. As hienas atacam esses leões. Quando o profeta chama profeta Ezequiel, chama os falsos profetas de chacais, raposas do deserto, hienas, ele está dizendo que esses falsos profetas vivem de explorarem a fragilidade das suas vítimas, a vulnerabilidade das suas vítimas, a fraqueza delas. Eu vou dizer um negócio aqui, queridos, eu vou dizer um negócio, vocês que estão comigo pelas câmeras, desculpa, tá? Eu estou começando a me frear de dizer certas coisas por causa da transmissão. Isso é ruim. Eu tenho que repensar isso. Mas veja só, normalmente, quando esse pessoal que se caracteriza por profeta chega e profetiza para você e você não reage, você ouve a profecia calado, estável e seguro, a profecia não é longa. Mas se na primeira você desmancha, a profecia rende. Hienas, chacais, de modo que eu desenvolvi uma postura. Se alguém profetizar para mim, eu ouço. Eu não rejeito profecia nenhuma, pelo menos até que eu tenha pleno discernimento. Mas eu vou ouvir com a mesma. O profeta não vai saber se eu estou crendo ou se não estou crendo, porque se ele desconfiar que acertou na mosca, aí, irmão, o negócio vai longe. E quando é Deus que está falando, o profeta não depende da minha reação, ele vai entregar do mesmo jeito. Se você não acreditar, irmão Josué, problema é teu, é Jeová que mandou, segura teu pacote. Entende? A expressão de Ezequiel tem fundamento nesse cenário, daqueles que exploram a vulnerabilidade de quem ouve a profecia e abusa desta vulnerabilidade. Então, Ezequiel chama-os de raposas do deserto, chacais, hienas, que vivem nas cavernas, nas brocas das rochas, nas ruínas dos palácios desmoronados, explorando os vulneráveis e fragilizados, profetizando coisas que Deus não disse. E eu queria que vocês entendessem que eu ensino essas coisas com muito temor, com muito medo. Não é medo no sentido de pavor, mas é zelo por aquilo que é do Espírito Santo. E eu temo muito que por causa de um ensino carregado de zelo, eu bloqueie o coração de muitos que estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Mas tenho que ter o cuidado de zelar para que a falta do ensino não te coloque vulnerável à exploração destes, que, como eu disse no início da aula, exploram da boa fé e da consciência cristã para se fazerem autoridade em nome de Deus, quando Deus não é representado por eles. É muito sério. Amém? É tanto que o comentarista diz aqui, o desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados de, no versículo 3 de Ezequiel 13,
Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Eles são chamados de Nabal. E é interessante que existem duas palavras hebraicas para louco. Nabal, que significa ser louco, ser impuro, ser insensato, tem consciência que está fazendo loucura. E Nebalote, que é aquele que age como tal, mas não é. Por exemplo, quando Jó olha para a sua esposa e diz: como fala uma louca, falas tu, ele usa o termo Nebalote, que indica alguém que é prudente, que é temente, mas naquele momento perdeu o equilíbrio e está agindo como um louco. Mas o termo que Ezequiel usa aqui é Nabal mesmo. São profetas irresponsáveis. Sabe que está profetizando mentira, sabe que está afrontando a Deus, sabem que estão explorando a ingenuidade daqueles que servem a Deus com sinceridade, mas agem com consciência nessa loucura. Aliás, isso aqui pode vir a caracterizar-se como blasfêmia, porque o indivíduo sabe que está falando loucamente em nome de Deus e desviando a sua geração, e continua falando em nome de Deus, dizendo que está sob o poder do Espírito Santo. É o indivíduo usar a autoridade e o poder do Espírito Santo para induzir alguém ao inferno. Estamos vivendo em tempos que, lamentavelmente, isso não tem sido incomum. É por isso, eu disse aqui, onde foi que eu falei? Foi na reunião ontem, eu acho. Nós estamos num momento que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Então você começa a receber vídeos de profecias de que vem uma enfermidade mortal. Mas enfermidade mortal, o mundo está carregado, gente. E todo dia surge uma novidade. Profecia de que o Brasil vai sofrer tal e tal e tal. E N, e você nunca sabe de onde veio, por que veio. Presta atenção. Um dos sentidos da palavra profetizar está aqui na lição, no tópico de subtópico número 2 do tópico 1. A palavra profeta é de origem grega, profetes, de pro, antes, e da raiz femi, falar, que significa falar antes, falar de antemão, prever. Bisóia paiô. Profetizar depois que acontece não é profecia, é lógica, é obviedade. O sentido literal de profetizar é predizer, falar por antecipação. Aí o camarada transmite uma mensagem sem sentido nenhum. Depois que o cenário se desenrola, ele diz: o Senhor me mostrou que ia acontecer naquele dia que eu disse isso aqui. Aí agora ele vai interpretar a profecia dele, como eles dizem, vai desenrolar o manto. Não, santo, desenrola o manto antes de ter alguém dentro. Então, é preciso que nós, que cremos na contemporaneidade da operação do Espírito Santo, creiamos também que a sua operação inclui o discernimento dos Espíritos. Porque se a gente crê em tudo e não crê no discernimento, nós não iremos filtrar. E olha para mim, filtrar não é pecado. João manda provar, por ateste, averiguar. Então, como seu pastor, eu vou lhe fazer um pedido. Não acredita em tudo. Vai orar. Vai orar. E se foi Deus quem falou e lá vem juízo, vai orar.
Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nínive era uma cidade profana. Não havia em Nínive ninguém que temesse a Deus. Não havia, simplesmente não havia. Se você lê sobre a tirania de Nínive, você ainda sente arrepios. Os ninivitas, quando venciam uma nação, pegavam os soldados derrotados e penduravam em estacas, para que a estaca saísse na parte superior do crânio. Crianças eram pendurados, espetados em lanças. Mulheres grávidas tinham o ventre rasgado e o feto arrancado e jogado nas ruas. Homens e mulheres eram estuprados violentamente, seguidamente, a ponto da loucura. Sacrifícios aos deuses envolviam o sacrifício de seres humanos. Não havia um temente a Deus. Jonas não quer ir lá, irmão. Dá para entender por quê. Jonas seria empalado na chegada. Empalar é a expressão usada para esse ato, que poderia ser debaixo do queixo ou no ânus. Era comum. Aí Jonas vai lá e profetiza 3 dias. E o rei ouviu falar. E não está escrito em primeira mão que o povo se arrepende. O que está escrito em primeira mão é que o rei convoca um jejum. Até animal jejua. E o Senhor olha para Jonas e faz assim: Joninha, eu não vou mais castigar Nínive. Mas por quê? Porque eles estão em jejum, Jonas, pedindo perdão, se arrependendo. Aí Jonas diz assim: por isso que eu não queria vir. Eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor ia voltar atrás e não ia castigá-los. Eu queria ver o pau quebrar e o Senhor matar esse bando de miséria. Aí Jeová diz assim: vai descansar. Aí o texto diz que Jonas saiu, foi para a parte superior da cidade, sentou lá e ficou olhando para ver se não ia descer fogo do céu, esperando um hecatombe. Esperou tanto que cansou, sentiu sono, deitou e dormiu. Quando Jonas dormiu, Deus fez brotar uma erva, uma rameira, e a rameira fez sombra. Aí Jonas apagou. Depois de 3 dias pregando, só está o caco. Meio-dia, quando o sol está tinindo, o Senhor faz sair um verme do chão. O verme come a raiz da rameira. E a rameira murchou e morreu. Aí o sol bateu na testa de Jonas, que estava dormindo. Ah, irmão, o cara está cansado, frustrado, chateado. Acorda com o sol batendo no olho. Jonas levantou virado. Quando Jonas levantou murmurando, Jeová disse assim: ô Jonas, você plantou a rameira? Não. Regou? Não. Podou? Não. Você está reclamando por uma rameira que nasceu pela manhã, morreu meio-dia, que você não plantou, não regou nem podou. E eu não devo usar de misericórdia para com uma cidade que tem 120.000 pessoas que não sabem sequer discernir entre a mão direita e a mão esquerda? O Senhor está dizendo: tem 120.000 crianças nessa cidade. Você está com dó de uma rameira e não está com dó dessas 120.000 crianças.
Porque eu já vi alguém falar que eram 120 mil habitantes e que os ninivitas eram ignorantes, não sabiam nem a diferença da mão direita para a mão esquerda. Me ajude. Nínive tinha uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, era uma das cidades mais cultas do mundo antigo, e era uma cidade de aproximadamente 700 mil habitantes nos dias de Jonas. Uma feira de Santana murada. Então, vem juízo, Jeová está anunciando juízo. Tem gente ameaçando perseguir a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O problema é que a gente já não... É como se a gente não conhecesse mais. Vamos lá. Vamos terminar? Tópico 3. Sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana, que se levanta, inclusive, vamos ler aqui, 1 Reis 22:11. Me parece que ele é contemporâneo de... Isso aí. Nos dias de Acabe e nos dias de Josafá, presta atenção, Acabe era rei de Israel, Josafá é rei de Judá. Essas duas nações tinham governos distintos e às vezes guerrearam entre si, mas eram irmãos porque são todos descendentes de Abraão. A Bíblia diz que há uma guerra contra Israel, os sírios. Deixa eu explicar. Essa é a batalha que Acabe morre. Alguns historiadores acreditam que quem estava comandando o exército da Síria nessa guerra era Naamã. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, narra a história de Naamã, capítulo 6. E Naamã não é bem visto em Israel, e ao que tudo indica, por conta do fato de que ele é responsável, segundo o Reis 5, pela morte do rei de Israel. Quando vai para a guerra, se levantam 400 profetas que são comandados por Zedequias, filho de Kenaná. E ele com chifres de ferro toca a buzina e profetiza para Acabe: pode ir para a guerra, que o Senhor vai contigo, Deus está com você. São 400 profetas. Olha o mundo espiritual, para você entender, isso tudo está nesse texto aqui. Acabe está feliz da vida, por quê? Porque esses profetas são o que o escritor batista Antônio Neves de Mesquita chamam de servidores públicos. Eles profetizavam em favor do rei, eles eram pagos pelo rei para só profetizar em favor do rei. Eles viviam regaladamente. Então eles estão profetizando para Acabe: vai para a guerra. Josafá, temente a Deus, desconfiou e disse assim: não tem outro profeta na região que não faça parte desse grupo, para por meio dele consultarmos ao Senhor? Acabe disse: tem um tal de Micaías, mas eu não gosto dele, porque ele só profetiza contra mim. Josafá disse:
Busca Micaías, eu quero ouvi-lo. Os mensageiros foram buscar Micaías. Quando chegaram perto de Micaías, disseram assim: ó, vê se tu profetiza em favor do rei, porque todo mundo que está lá está profetizando em favor do rei. Se você profetizar diferente, você vai sobrar. Micaías disse assim: em verdade te digo, que tudo o que o Senhor me disser, isto eu falarei. Quando chegaram diante de Acabe, Jeosafá consulta Micaías, e Micaías diz: não irás à guerra, assim diz o Senhor não é contigo. A Bíblia diz que o servo de Acabe deu um soco no rosto de Micaías, e Acabe disse: prende esse falso profeta, porque quando eu voltar da guerra, eu o mato. Enquanto isso, dá a ele apenas água de angústia e pão de amargura. Tortura ele. Micaías disse: se tu voltares desta batalha, o Senhor não falou pela minha boca. Aí o profeta Quenaná, aliás, o filho de Quenaná, o nome dele é Zedequias, pergunta para Micaías: como pode todos nós profetizarmos em favor do rei e tu profetizares contra? Micaías disse: antes de vocês chegarem na minha casa, eu vi. Vidência. O Senhor fez uma reunião e convocou habitantes do mundo espiritual e perguntou: quem descerá para destruir Acabe? E Micaías diz: e demônios, anjos se manifestam, e cada um tem uma ideia, e sai um do meio deles e diz: eu irei. E o Senhor pergunta: como farás? Ele disse: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e falarei aquilo que ele deseja ouvir, para que ele vá à guerra. E o Senhor disse: desce e faz. Deus permitiu que um espírito mentiroso se apoderasse daqueles profetas que não eram fiéis, porque eram comprados por Acabe e mentiram para Acabe. E a Bíblia diz que Acabe foi para a guerra e se disfarçou, e tirou as vestes reais, e se misturou no exército, para que ele não fosse reconhecido como rei e não fosse alvo, porque nas batalhas era como identificar o rei, porque se conseguisse matar o rei, desbaratava o exército. Acabe se mistura e não vai como rei, vai como homem comum, como soldado comum. Mas uma flecha perdida atinge o peito de Acabe e ele morreu, porque o profeta disse que isso iria acontecer. Então, em todo o tempo houve os falsos profetas, os portadores das mensagens falsas, aqueles que mentem em nome de Deus. O cuidado que nós precisamos ter, aquilo que eu já disse, filtrar, buscar discernimento, não se deixar guiar sem que tenha no espírito a confirmação de que o Senhor o disse. E quando nós trazemos isso para o Novo Testamento, a Bíblia elogia os irmãos de Bereia, que quando ouviam as Escrituras, conferiam se era exatamente como estava sendo dito. Então a orientação bíblica é que nós observemos, conferir. Pedro diz assim, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio,
a condenação dos quais já está há largo tempo, dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Então Pedro pega esse cenário do falso profetismo no Antigo Testamento, e ele diz: assim como no Antigo Testamento houve falsos profetas, na igreja haverá falsos mestres, cuja missão é desviar o povo, e que faz da própria ação da pedagogia bíblica, do desvio do povo, fazendo do povo o seu negócio, fonte de lucro, fonte de renda, enquanto ensina inverdades, enquanto ensina falsamente. Então Pedro transfere, contextualiza e mostra que no ambiente da igreja pode haver, ou podem haver, falsos mestres desviando o povo da verdade, lhes ensinando mentiras, como se Deus tivesse dito aquilo que de fato ele não falou, aquilo que não está escrito. O cuidado da igreja é em valorizar o ensino bíblico genuíno, valorizar a pregação bíblica genuína, porque se você optar por caminhar por aqueles que ensinam heresias, porque é mais bonitinho, pode ter certeza, você é responsável pela sua decisão de se guiar pelo caminho da heresia. Porque se não houvesse ninguém ensinando a verdade, a responsabilidade seria do falso profeta sozinho. Mas como existe o caminho da verdade e você optou por ir pelo caminho da mentira, você é responsável pela sua decisão. Por isso que tem um momento na Bíblia que o Senhor diz assim: amaram a mentira, aborreceram a verdade, por isso Deus, o seu Deus, os entregou aos seus próprios caminhos. Nós precisamos, como igreja, amar a verdade. Amém? Diga glória a Deus. Só um minutinho. Terra. Hoje ainda tem profeta que prevê o futuro, ou esse ministério cessou? Eu vou divulgar meu curso sobre dons ministeriais aqui. Gente, Ágabo, Novo Testamento. Ágabo profetiza o futuro e anuncia uma fome que viria sobre a Judéia. No Novo Testamento, tanto Ágabo quanto Paulo, quanto Barnabé e Silas são chamados de profetas. O que a gente precisa ter o cuidado é de diferenciar alguém que é usado em profecia de alguém que recebe o ministério de profeta. O fato de Deus usar alguém em profecia não indica que essa pessoa é profeta, o que é muito comum no ambiente pentecostal. Ó, fulano é profeta, porque Deus usa em profecia? Não. Atos capítulo de número 19 e capítulo 20, a Bíblia fala que Paulo estava na casa do evangelista Filipe, e diz que Filipe tinha 3 filhas virgens que profetizavam. E o texto diz assim: e chegando o profeta Ágabo. Note que as meninas profetizavam, mas não são chamadas de profetisas. O Espírito as usava em profecia, mas Ágabo é chamado de profeta. E ele havia predito uma fome que viria sobre a Judéia, e se cumpriu. Então, ainda há, se no contexto do Novo Testamento, que
é a dispensação da graça, nós temos, certamente há. Só não é, vou chamar de comum. Não fica todo dia. Muitos que já existem, inclusive, pessoas se identificando aí como profeta fulano de tal. A maioria deles, lamentavelmente, não sabe nem o peso bíblico da expressão, quanto menos a responsabilidade de reivindicar para si essa capa. Mas se há, como eu disse, nós temos episódios no Novo Testamento que revelam homens com as características do ministério de profeta, predizendo o futuro. Amém? A segunda pergunta é: a lição nos alerta. Tem umas letras, umas palavras aqui que eu não consegui discernir bem, mas vamos lá. A lição nos alerta contra os falsos profetas e diz que o que eles falam em nome de Deus, na realidade, é uma blasfêmia contra Deus, os falsos profetas, tá? A lição nos oferece critérios para identificar quem são esses falsos profetas. Em Deuteronômio 18, 20 a 22, deixa claro que se a profecia não se cumprir, essa profecia que profetizou é falsa. Mas em Deuteronômio 13, 1 fala sobre o falso profeta que profetiza e a profecia se cumpriu. E nos dias atuais, casos parecidos têm ocorrido. Alguma coisa do tipo: se a profecia se cumpriu a curto prazo. Se a profecia não se cumpriu a curto prazo, como discernir se é de Deus ou não tal profecia? Que ajuda. Aqui se cumpriu? Porque hoje existe, o pastor acabou de falar que existe a profecia ainda no dia de hoje. Aí, assim, alguém profetiza algo sobre o futuro. Segundo, como discernir, de acordo com o Deuteronômio lá, se essa profecia hoje atual é de Deus ou não? Muitos otimistas revelam a blasfêmia do Espírito Santo sobre o ser humano. Aí existem alguns aspectos que a gente precisa, dois aspectos dentro dessa perspectiva. Se cumpriu a longo prazo, como discernir se foi Deus que falou ou não? E o detalhe: tem profecia que é lançada, mas não se cumpre agora. Então, se não se cumpriu agora, não é de Deus? Isaías: o menino nos nasceu e um filho se nos deu. O menino não tinha nascido. Foi falsa? Foi surgindo como renovo. Foi falsa? Para o povo da sua geração foi. Você sabia que os estudiosos dizem que Isaías morreu sem crédito? A geração de Isaías não creu nas profecias dele. Isaías era considerado como louco, um paroleiro, maluco, falando besteira, porque quase nenhuma das profecias de Isaías se cumpriu com ele vivo. Você sabia que Deus mandou Ezequiel comer bosta cozida? Falou? Pega fezes lá dos animais, faz uma sopinha. Para quê? Para representar para o povo o processo que eles vão viver no cativeiro. Pois é, como o nome? Pirão, né? Pirão de cocô de boi. Quem vai almoçar hoje? Terra. Irmãos, irmão Beto, igreja, nós temos um privilégio que no Antigo Testamento eles não tinham ainda.
Se chama discernimento. Estamos vivendo um tempo que aqueles que profetizam, se você não acreditar, eles dizem que você está blasfemando contra o Espírito Santo, que é o que o irmão Humberto menciona, que você é incrédulo. Como eu disse aqui, que alguém falou de mim, que eu sou incrédulo, que eu não ouço a voz dos profetas. Eu creio, mas a Bíblia me dá a autoridade de julgar, de analisar e de rejeitar, inclusive. E de rejeitar. Então, como discernir quando a profecia é de longo prazo, tendo ela se cumprido ou não? É buscar do Senhor o discernimento. Nós tivemos uma situação aqui na nossa igreja, de um ambiente de profecias e revelações e tal, que por alguma razão eu fiquei encafifado. E eu fui para casa e orei de noite, falei com Deus: Senhor, fala comigo. E na madrugada eu tive uma vidência, rosê, um sonho. E eu vi aquela pessoa que estava sendo usada, descendo uma ladeira, entrou num poço de água, até cobrir a cabeça, saiu. E quando saiu, saiu com uma cobra roxa enrolada no braço. E subiu a ladeira, e em cima da ladeira tinha um púlpito. Eu levantei de madrugada e fui pesquisar. A cobra roxa, no contexto de Atos, se chamava Pitom. Pitom era a divindade da adivinhação. Aquela mulher que estava dizendo para Paulo, esses homens que usaram o seu evangelho, estava possuída por Pitom. O nome da entidade era Pitom. É só pesquisar. Então muitos são possuídos por divindades de adivinhação e falam em nome de Deus. E o pior, nós, por falta de discernimento, ainda damos glória a Deus, quando Deus não está sendo glorificado. Outra coisa que tem sido muito comum hoje, lamentavelmente, pois isso não é coisa para falar transmitindo, meu pai. Ah, vamos lá, não, deixa rolar. Ah, está lá. Camarada vai pregar numa igreja e a internet hoje oferece tudo. Nome de pai, nome de mãe, RG, CPF, nome de filho, profissão, endereço. A internet hoje oferece tudo. Assim como eu tomo horas para elaborar a mensagem que eu vou pregar hoje à noite, horas, às vezes semanas. Deixa eu te falar, eu comecei a fazer um estudo bíblico de escatologia para ministrar, e eu quero ministrar na ordem cronológica dos fatos. Olha bem para mim, vai fazer 30 anos. E eu não terminei ainda. Vai fazer 30 anos. Eu estou, na época do caderno de 12 matérias. Eu estou com 3 cadernos de 12 matérias cheios. E mais uns caderninhos que depois eu achei o caderno de 12 matérias grande demais. Aí comecei a pegar os pequenos. Mas hoje não. Hoje o cara vai na internet, pega um estudo de escatologia e pensa que ele já é autoridade em escatologia. Então, assim como eu tomo horas, às vezes semanas ou até anos, para pesquisar um assunto e ministrar, tem uns camaradas que tomam horas na internet pesquisando sobre a vida de irmãos da igreja onde eles vão profetizar.
Aí quando chega aqui, sabe o nome, sabe o RG, sabe o CPF, sabe o nome dos filhos, sabe a placa do carro, porque a internet dá tudo. E manda bala. Quando o cara diz, como é seu nome, irmã? De quê? Quando o cara chega aqui e diz assim: o senhor está me mostrando Jailma de Araújo Rodrigues. Dá tempo a senhora processar para dizer assim: peraí. Não dá tempo. Irmã Jailma. Antigamente, agora que eu vou pegar sua mão. Entende? Vamos terminar essa escola bíblica, que sua pergunta é de militar. Como é seu nome? Estou aqui pregando. Eu não sou daqui. Vocês não me conhecem. Eu nunca vi aqui. Deus me mostra Keren Carvalho Moreira de Jesus. Querem dar conta? Tem uma filha chamada, o nome do marido é tal. Vou dizer os 3 últimos números do CPF. Dá tempo processar? Não dá. Você não processa, o filtro não ativa. Não, e o vizinho ainda diz: é contigo. É tu, mulher. Olha para mim, irmãos, é por isso que eu falo com muito medo desses assuntos, com muito temor. Olhem para mim, eu respeito muito o Espírito Santo. Ali eu estou usando de uma, os teólogos chamam de concessão. Eu estou usando da autoridade que Deus me deu para declarar uma bênção sobre a tua vida. É diferente de eu dizer: o Senhor está me mostrando o quê? Se o Senhor está me mostrando o quê, eu preciso ir na... Agora, eu profetizo sobre a tua vida que o Senhor está dando solução para a tua causa. Eu estou usando da autoridade que Deus me deu para declarar uma bênção sobre a sua vida. Tá? Diferente do navio. Assim diz o Senhor. Tá? Então é um cuidado que nós precisamos ter. Como eu estava falando, eu respeito muito o Espírito Santo. Muito. Eu falo essas coisas tomado de muito temor, porque eu não quero, nem por brincadeira, entristecê-lo. Me incomoda quando eu vejo alguém falando língua estranha de brincadeira. Brincando. Me incomoda. Me incomoda porque eu julgo uma manifestação muito séria e muito sensível. Então eu estou ensinando isso para os irmãos a título de alerta. Eu não estou dizendo que Deus não usa. Eu não estou dizendo que Deus não tem. Vixe, acabou a escola. Acabou a escola. Não estou dizendo que Deus não se manifesta. Eu só estou dizendo que eu e você precisamos ter discernimento. Amém? A profecia não se cumpre, ele diz que foi pela sua falta de fé. A minha pergunta é: se foi verdadeiramente Deus que falou, o fato de não acreditar, não acreditar, Profetizou para mim e não se cumpriu, foi sua falta de fé. É a melhor forma de o profeta se eximir da responsabilidade por aquilo que falou em nome de Deus. Porque se foi dito em nome de Deus, já está no plano divino. A minha interferência não vai determinar o resultado.